tenho uma experiência forte com Deus. A partir disso, eu tenho certeza de que eu quero que todo mundo tenha essa mesma experiência. Eu suplico a Deus a graça, né? E vou, né? E vou anunciar, vou evangelizar. Então, a paresia. Olá, povo de Deus, estamos começando mais um encontro de formação diocesana. Que alegria ter você conosco, que alegria ter nossa convidada de hoje, a Dani. Antes de começarmos, eu quero convidar você a curtir, a compartilhar, porque nós vamos continuar falando uma conversa muito especial sobre missão neste mês de outubro, que é o mês das missões. Tudo bem, Dani? Seja bem-vinda. Maravilha, muito obrigada. Dani, quem é a Dani? De onde vem? Eu sou Dani, Daniela, sou catarinense, sou missionária da comunidade católica Shalom Com, Comunidade de Vida, que expliquei um pouquinho no podcast anterior. Tenho 29 anos, sou missionária desde os meus 18 anos, tenho a grande alegria de ter dedicado boa parte da minha vida, né, praticamente toda a minha juventude à evangelização, à missão na comunidade Shalom, por onde a comunidade quis me enviar. Muito bem, você falou do podcast primeiro, então se você não assistiu, antes de ver esse, vai lá no vídeo anterior e assiste o primeiro podcast, a primeira conversa que a gente teve, foi muito especial, e aí depois você assiste esse porque também vai ser muito legal. Dani, a gente continuando nossa conversa sobre missão, nós falávamos de experiências missionárias, né? Os missionários adjuntos para outros povos. Eu sei que a comunidade Shalom tem missões em vários países, né? Como que é isso? É tranquilo? Todos os países é fácil? Como é que é a experiência assim, de vocês? Hoje a comunidade Shalom está presente em todos os continentes, né? Menos na Oceania, estamos começando, mas nós temos missões aqui na América, né? Na América Central, na América do Norte, na América do Sul, na Europa, na África, no Oriente Médio e na Ásia. Temos a graça de hoje ter um carisma difundido em diversas regiões, diversos países, culturas, línguas, povos e nações, né? Com o objetivo de contribuir com a missão evangelizadora da Igreja. Aqui na América do Sul, nós estamos no Brasil, no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, na Bolívia, no Chile, no Panamá. Não, Panamá já é central, né? No Equador, nos Estados Unidos, no Canadá. Nós estamos presentes em vários países da Europa e também na África, tanto na África do Norte, na Tunísia, na Argélia, como missões mais ao sul, como Madagascar, Angola. Estamos em Israel, estamos nas Filipinas, no Oriente, não, na Ásia, e isso, estamos espalhados por aí, com a Pelo graça de mundo. Deus. Uhum. E como que é essa experiência assim, né? A diversidade de países, ou mesmo as experiências em cada país, assim, é fácil entrar, é fácil de começar a missão lá? Cada país é uma nova descoberta, né? Cada país é como se a gente pegasse ali meio que uma folha em branco e, ok, então vamos descobrir aqui como se dará a evangelização aqui, né? Como se dará a evangelização nessa nova cultura, nessa nova cidade, nesse novo idioma, nessa nova experiência de vida, com essa nova história. Sempre a gente fala do processo de enculturação, né? Os missionários, quando eles chegam numa nova cultura, mesmo dentro de regiões diferentes do Brasil, por exemplo, eu sou sulista, mas já morei no Nordeste. Então, é um processo de uma nova descoberta cultural também. Então, quando nós entramos numa nova cultura, nós vemos esse processo de enculturação, que é o quê? Que é conhecer a cultura local, os valores, como qual a história daquela cidade, qual a história daquele país, qual a história daquela diocese, como a igreja local se age ali, né? Como foi a história de fundação daquela igreja. Assim como elementos essenciais, como aquela cultura lida com a comida, com o tempo, quais são os valores familiares, como é a estrutura de família, o que as pessoas pensam sobre trabalho, rotina de vida e também, claro, a própria questão do idioma, assim, né? De aprender a ser um com o povo. Isso é muito importante no processo de evangelização de uma nova cultura. Ter ali, na mesa dos missionários, é importante que se tenha a comida da terra, né? A comida daquela cultura. O que que as pessoas comem ali? As pessoas ali comem frango com arroz. Então, nós, missionários, vamos comer frango com arroz, né? Não, comer uma salada diferente. Então, a gente vai comer aquela salada diferente. Viver realmente a experiência de ser um com o povo, um com a cultura, assim. É interessante que uma missionária que mora já há muitos anos na África, uma vez ela foi testemunhar que elas chegaram nessa missão com um grande desejo de evangelizar mesmo, falar de Jesus, de anunciar, olha,
Cristo vive, morreu por ti, te deu a vida, né? Dá a vida por ti. Mas quando eles foram ver, quando eles foram entrando no processo cultural daquele país, eles viram que com a pobreza extrema daquela região, as pessoas não tinham nem valor de vida. Então, dizer que Cristo tinha dado a vida dele por aquela pessoa não tinha tanto sentido, porque eles não tinham o valor da vida, da própria vida. E aí eles começaram um processo de, antes de falar de Cristo, fazer com que a pessoa descobrisse a sua dignidade como pessoa. Então dizer, olha, a sua vida é importante, você é importante, mesmo nessa condição de miséria, a sua vida é importante. E aí, a partir da pessoa redescobrir a sua dignidade, entramos em outros valores. Por exemplo, pela extrema pobreza do país, as pessoas só comiam arroz, né? Arroz. Só que era um arroz cozido na água sem nada. E aí as missionárias brasileiras, já com o nosso jeitinho brasileiro cheio de temperos, né, de gostos, começaram, olha, você pode botar esse tipo de sal aqui no seu arroz, vai ficar diferente. Ele vai dar um tempero. E aquilo foi redescobrindo ali para as pessoas o sentido até mesmo da alimentação. E depois comiam com as mãos. Olha, você pode usar os talheres, né? Você pode usar essa colher aqui para comer, não precisa ser com a mão, se não tá suja. Houve, aí nesse processo de evangelização, houve primeiro que uma redescoberta do valor como pessoa, né, de filhos de Deus, de dignidade humana. Depois, um processo cultural de entender a relação daquele povo com a comida, das limitações e ajudá-los com uma nova perspectiva. A minha vida é assim, mas ela pode ser diferente, ela pode ser melhor. Eu posso trazer mais sabor à minha vida. E a partir disso, entra a experiência com Jesus Cristo, fazendo todo esse caminho de recompor a pessoa humana, né? A fazer com que... Nossa, é uma experiência muito interessante, porque foi um processo de entender a cultura, entender os valores, as limitações, né? E a partir disso, entrar e evangelizar. É um caminho assim que se dá em cada nova cultura. Esse foi um exemplo extremo pela situação do contexto da África, mas o mesmo acontece na Europa, o mesmo acontece na Ásia, né? O mesmo acontece no Oriente Médio. Os missionários que vivem em Israel, eles aprendem o árabe. Não é muito simples, né? Então, eles aprendem o árabe para evangelizar o seu povo. Eu morei no Paraguai, 4 anos no Paraguai. Aprendi o espanhol e tentei aprender o Guarani, porque é muito difícil. O Paraguai é um país bilíngue, né? Mas foi o mesmo processo. A gente chegou lá no processo de fundação. Primeiro chegamos ali. Primeiro eu achava que ia ser só falar o espanhol, né? Se eu só falar o espanhol dá certo. Mas não, eu preciso entender o que é importante aqui, né? Como é que eu vou evangelizar? O Paraguai tem muito valor da família, dos amigos. Então, nós precisamos ser não só missionários, nós precisamos ser amigos do povo. E assim a gente foi vivendo o processo de evangelização, né? E colhendo dela muitos frutos, com a graça de Deus. Isso é bonito, né? Porque aí mas justamente você falava dos países, né? Eu sei que já houve missões em lugares desafiadores, como na China, ou hoje mesmo em lugares em meio à guerra. Fala um pouco pra gente sobre isso, por favor. A gente já teve, sim, experiência, né? Também na Ásia, assim, de missionárias que foram... aquela coisa, né? Que você ouve as histórias que os missionários contam, né? Mas situações como realmente onde a fé não pode ser explícita, né? A pessoa não pode dizer que é cristã, que é católica. Mas histórias como o sacrário escondido dentro do guarda-roupa para ter Jesus ali, né? Que não se podia ver. Ou de receber uma visita e de repente o telefone toca e alguém ali do governo perguntando quem é que está entrando na sua casa, por que que está entrando, né? Então são experiências assim onde a evangelização ela não pode ser explícita, onde a evangelização ela tem que acontecer das maneiras mais diversas e criativas possíveis, né? Porque nós não evangelizamos só com nossas palavras, nós evangelizamos com a nossa vida, com o nosso testemunho de vida, com os nossos valores, com as nossas posturas em meio à sociedade, com aquilo que nós defendemos e as causas pelas quais nós daríamos a nossa vida, né? E é o que acontece nessas culturas mais extremas, assim, onde
não se pode anunciar explicitamente o nome de Jesus Cristo, onde não se pode dizer que se é cristão. O testemunho é o que mais pesa nesse sentido de evangelização de uma cultura assim, de uma cultura tão diferente da nossa. E é o que foi acontecendo com essas missionárias, de aprenderem a evangelizar com a própria vida, né? Sabendo que os frutos, eles não são abundantes, os frutos são lentos, são pequenos, né? Mas que eles acontecem. E aí é o processo, cada cultura, cada lugar tem suas graças e seus desafios, né? Hoje a comunidade tem a graça de estar em situações muito diversas, como a situação da África do Norte também, né? Os irmãos não podem usar o tal explicitamente, tem que esconder, né? Não pode ter a inscrição Shalom, mas não deixam de ser missionários, né? Não deixam de anunciar e evangelizar, mesmo que não seja assim, explicitamente como aqui. No Brasil nós temos a liberdade de entrar nas praças e cantar uma música de grupo de oração, fazer um momento de oração ali, né? Em muitos lugares do mundo isso não é permitido. Em muitos lugares as pessoas nunca nem ouviram falar de Jesus Cristo. E aí acontece todo esse processo, né? Nós também temos missionários, sim, em Israel, nesse período de guerras. E um testemunho muito marcante de uma das missionárias, né? Quando começaram os primeiros ataques a Israel, a comunidade questionou os missionários se eles queriam voltar ao Brasil, né? Obviamente, não iam obrigar os missionários a estarem naquele contexto onde comprometia a própria vida deles. Eles poderiam ser atingidos, né? Poderiam perder a própria vida ali, né? E a resposta dos missionários foi: não, nós queremos ficar com o nosso povo. Nós queremos ficar com o nosso povo. E é muito bonito ver que o processo de evangelização, de missionariedade, ele não é só para os momentos felizes, não é só para quando tudo dá certo, não é só para quando nós estamos bem ou nossas atividades são muitas pessoas, é quando o nosso povo sofre, né? Quando aquela cidade, né? O povo sofre, o missionário sofre com o seu povo e permanece ali, permanece nos momentos felizes, nos momentos fecundos, mas também nos momentos de dor, né? Nos momentos mais desafiantes. Muito bonito, né? A gente é enriquecido com essa troca de experiências dessa missão aos povos da comunidade Shalom, né? E talvez você poderia nos perguntar, mas eu, batizado aqui, vivo aqui na minha casa, não vou ir, talvez, em missão para Israel, como eu posso viver, como eu posso ser missionário neste mês de outubro, como eu posso viver a missão aqui? Então, acho que fala um pouco pra gente sobre isso, assim, né? De como uma mãe de família, como um pai, como um jovem, dentro da sua realidade, no cotidiano, pode ser missionário. Acho que entra um pouco naquela questão do testemunho também, né? Realmente, não, Deus não chama todos a irem para outros povos, né? Senão as cidades estariam vazias, não teria igreja local, não teria uma vida paroquial, não teríamos a beleza e a riqueza, né, da igreja local. Alguns são chamados sim a partirem, né? Como eu, talvez como você, ou como tantos outros, né? Chamados a desposarem e partir para novas terras. Mas aqueles que permanecem são chamados a também serem missionários, a participar da ação evangelizadora da igreja através do testemunho, através das atividades que a própria igreja fornece. A igreja é muito rica, a igreja tem muitas formas de caminho missionário, de atividades missionárias, como as pastorais, os movimentos, as novas comunidades, os grupos de oração, tantas ações assim, mais que tudo, de maneira pessoal. Eu sou mãe de família, né? Eu trabalho, eu não tenho tempo de me engajar numa atividade da igreja. Como ser missionária? Com o teu testemunho de vida, com uma vida coerente com os valores da igreja, com uma vida de intimidade com Deus, a oração, os sacramentos, né? Testemunhando na tua casa, na tua família, aquilo que é valor de Deus, né? O valor da família, o valor da vida, o valor da oração, o valor da generosidade, da bondade, o valor do cuidado com os pobres, né? Existem muitas formas, mas mais que tudo, o testemunho de uma vida santa. A missionariedade, ela tem a finalidade da santidade. Então, Deus me chama a ser missionário primeiro para fazer disso um instrumento para a minha santidade pessoal, mas também para que nós sejamos como missionários instrumentos da santidade dos outros. Esse é o objetivo, levar as pessoas a uma experiência com Deus para que sejam santas. E aí a santidade acontece no cotidiano, na vida ali nos nossos valores, né? Nas nossas decisões, nas nossas posturas diante da sociedade, na maneira com que eu trato meus filhos, na maneira que eu trato
meus pais, meus amigos. Tudo isso se torna testemunho de evangelização, se pautados nos valores do Evangelho. E justamente é o batismo que nos chama a isso, né? A esta realidade de ser discípulo. E sendo discípulo, nos envia. Então, justamente você falava e eu lembrava assim, né? Nós somos, de algum modo, somos chamados a, de maneira primeira, ordinariamente, né? No cotidiano da vida, a esta evangelização, a esta missão, né? E possivelmente de maneira extraordinária, alguns serão chamados aí a outro povo, né? A outras nações, mas há um chamado para todos de serem missionários nas pequenas coisas. Aqui os santos também nos né, iluminam tanto o modo como podemos viver a santidade do cotidiano, a santidade das pequenas coisas, Santa Teresinha, enfim, tantos outros santos missionários, mas com um coração detalhista nas pequenas coisas, é ali uma manifestação de amor a Deus e amor ao próximo. Então, justamente, é através do batismo que somos chamados a sair de nós mesmos, veja bem, a ser santo, né? E ser santo, participar da santidade de Deus, é santificar o mundo, né? E santificar o mundo não numa aversão ao mundo, mas não se tornando mundano também, né? Mas entrando nas realidades do mundo e ali manifestando essa luz, sendo sal e luz, né? E aí eu lembrava justamente, a comunidade Shalom tem vários modos de não ser do mundo, mas entrar no mundo, né? Hoje em dia, né, se tem esse cuidado, assim, né? A comunidade entra nessas realidades. Então, eu queria falar para nós um pouco, eu sei que através das artes, através de vários modos, como que é essa evangelização que adentra nas realidades do mundo. Na comunidade Shalom nós temos, justamente como nós queremos evangelizar a todos, não só um público específico, né? Nós nascemos a partir dos jovens, né? Nós nascemos com o desejo de evangelizar os jovens, mas a partir dos jovens vieram as famílias, vieram as crianças, vieram os pobres, né? Então, hoje a comunidade Shalom tem um trabalho muito diverso. Então, nós temos atividades com os jovens, promovemos ações frequentes com os jovens, como acampamentos, encontros, caminhos formativos. Temos atividades para as crianças, a comunidade Shalom em Fortaleza, onde nasceu, tem o Colégio Shalom. Nós temos institutos de ensino, como o Instituto Parresia. Nós temos casos de promoção humana para os jovens adictos, né, para o processo de recuperação. Nós temos trabalhos com moradores de rua. É um caminho muito amplo. Nós temos a parte realmente das artes, da música, e temos uma edição Shalom, né, para produzir materiais formativos, materiais que possam realmente desbravar aí. Temos muitas áreas de evangelização porque nós queremos chegar nos mais diversos públicos. Mas é interessante, quando eu falando, eu lembrava do protagonismo dos irmãos, dos membros, né, dos missionários da comunidade de aliança, que a gente falou um pouquinho no podcast anterior, que são aqueles que são chamados a ser missionários dentro do seu contexto atual, então, no meio da família, do trabalho, né? Esses missionários, eles chegam onde eu não chego como comunidade de vida. Eu parto em missão, eu parto para novas terras, eu parto para outros lugares, outros países, mas eu consegui ir até um lugar. Mas essa graça de entrar nas entranhas da sociedade, de entrar nos mais diversos lugares, é uma característica muito específica dos irmãos missionários da comunidade de aliança. Por quê? Porque eles estão no meio das empresas, das faculdades. Nós temos políticos, médicos, advogados, pessoas que têm mais diversas áreas de atuação, né? Professores, temos pessoas que trabalham em diversas áreas. E aí, com esses missionários infiltrados, né, na sociedade, que a gente consegue fazer uma evangelização muito abrangente. Ninguém fica fora, né? Nenhum ambiente fica fora, nem as famílias, nem os meios de trabalho, nem as empresas, nem as indústrias, nem as instituições públicas. É uma forma realmente de abranger. Por aquilo que nós fazemos como comunidade, nominalmente, né, as ações da comunidade, mas mais que tudo, pelos missionários que fazem parte dela. Não são as estruturas que formam a evangelização, são os missionários que evangelizam, né, que são mais importantes do que as grandes coisas. Então, a grande graça que nós temos são esses missionários espalhados nos mais diversos âmbitos da sociedade. Sim. Quero convidar você a compartilhar mais uma vez. Manda aí para os seus amigos e conhecidos, familiares, enfim, para quem você puder. A conversa tá boa. E você ia falando, eu lembrava justamente que a igreja tem nos alertado, mesmo o Papa Francisco, né? Ao mesmo tempo que ele fala de não sermos mundanos, ele fala para um cuidado que você tem que ter como uma espécie de fuga do mundo, como se
os católicos vivessem numa bolha, né? Então, é justamente isso. A missão é não viver de maneira isolada como igreja, mas adentrar nas realidades. Eu lembrava de um decreto do Concílio Vaticano II, Apostolica Nactuositatem, que fala que justamente os leigos têm justamente essa missão de tornar operante a igreja, aonde a igreja não iria senão através deles. Porque às vezes tem um risco de pensar, a missão é coisa das religiosas, das freiras, ou do seminarista, do padre, do bispo, e o Vaticano II vai justamente nos lembrar, há uma realidade aonde a igreja só vai ser presente e operante através dos leigos, né? Então, o leigo é esse chamado a tornar a igreja presente e operante em lugares que a igreja não seria senão através deles. E isso é muito bonito, né? Porque, quer dizer, o padre e o bispo, o seminarista, têm as suas missões, mas há uma missão própria do leigo, né? Há um lugar, há um perfume de Cristo sobre a terra que só o leigo vai exalar em lugares que só ele vai passar, né? Então, vocês também têm essa comunidade de aliança. Como a comunidade de aliança vive isso, né? Eu sei que vocês têm esse cuidado com os mais necessitados, com os pobres. Como que é esse cuidado? Uhum. A comunidade de aliança, ela tem uma forma própria de vida, né? Os irmãos, né? Os membros da comunidade de aliança, os missionários da comunidade de aliança, eles são chamados a ter a vivência vocacional como grande prioridade na vida deles, porque eles entendem que é o caminho de santidade. Mas eles são chamados a ser missionários no meio cotidiano. Isso é muito bonito, né? Confesso que quando eu estava vivendo meu processo de discernimento, eu queria muito partir, mas quando assim, um leigo, né, a missão do leigo no meio da sociedade, ele é chamado a realmente iluminar aquele ambiente que ele está, né? É realmente a luz no meio das trevas ali, no ambiente secular, no ambiente, às vezes, tão marcado por ideologias que hoje estão tão presentes, né? Esse membro, esse irmão que parte todo dia nessa guerra contra o mundo, né? De evangelização, mas não de exclusão do mundo, viver essa experiência de onde ele está, ser chamado a influenciar aquele meio. Isso é muito, muito desafiante, mas é muito bonito. Influenciar o meio como? Por seu testemunho, pela experiência de Deus, pelo anúncio explícito quando possível, e muitas vezes não é possível anúncio explícito, então realmente pelo testemunho, né? Então eu confesso que às vezes há uma certa invejinha ali santa, né, dos irmãos da comunidade de aliança, porque são verdadeiros guerreiros no meio do mundo, que é o que a maioria dos leigos vive, né? De viver num ambiente às vezes hostil, que rejeita a fé, que rejeita a igreja, né? Mas aí mesmo assim continuar testemunhando, continuar vivenciando essa experiência de fé, experiência de ser consagrada a Deus, né? É então interessante que nós usamos sinais, né? Assim como vocês da comunidade de Emanuel, a gente usa o nosso sinal. E quando chega um determinado momento que os irmãos, que os missionários, né, os irmãos recebem o sinal, e todos têm o mesmo sentimento. O sinal chega antes da gente. Antes da pessoa olhar para o meu rosto, olha para o meu tal. E sempre é assim, olha, pro tal, para o meu rosto, pro tal, para o meu rosto, aí pro tal e sai, né? Mas chega antes, as pessoas percebem primeiro um sinal claro ali, né? Se para mim, que sou da comunidade de vida, que às vezes estão num ambiente mais eclesial, né? Ambiente ali mais com os membros da comunidade, membros de grupo de oração, às vezes já é interessante esse impacto que dá, né? Imagina uma pessoa que chega no trabalho, numa entrevista de emprego pela primeira vez, com o talzão ali, né? Com o sinal, com a cruz no peito. Bah, aquilo é chocante, mas é um testemunho muito bonito de fé, né? Da pessoa que não esconde, não nega seus valores em vista de um sucesso profissional, alguma coisa assim. Os irmãos da comunidade de aliança, né? Os membros, os leigos, né? Não só os missionários da comunidade, mas todo leigo que vive a sua fé com retidão, com firmeza, com radicalidade, né? com paresia, assim, é digno de muita admiração, porque realmente vivem no campo de batalha, assim, em nome de Deus, né? De defender o evangelho do anúncio. Mas também é muito bonito ver como isso vai influenciando o meio, como eles trazem testemunhos de alguém que trabalhava junto ali, de repente quer conhecer o Shalom, quer ir para uma missa junto, quer participar de alguma atividade. Ou esses dias eu recebi uma mensagem de um jovem que estudou comigo no ensino médio. Isso faz um tempinho, né? Há 10 anos atrás, né? Eu postei um convite para um retiro e ele me respondeu assim, Dani, depois de muito tempo resisti, mas ele me mostrou que ele é o Senhor, né? E eu assim, meu Deus, quantas e quantas vezes eu convidava esses meninos para o grupo de oração, para participar de retiro, não queriam saber de nada, né? Mas ele com atividade constante também, com os convites, com o contato, né? Chega um momento que frutifica, né? Que chega um momento que a semente que a gente lança
Deus faz frutificar em frutos de conversão de Deus. Você falava de evangelizar, de fazer missão com parresia, com ousadia. Sei que muitos jovens nos acompanham também, né? Estão no meio de universidade, de escola, que às vezes são hostilizados, são meio que perseguidos. Como ser ousado na missão aonde sou perseguido? Primeiro, a paresia e a ousadia, elas são graças que vêm do Espírito, né? Não são naturais, né? Não é tipo, porque eu sou muito entusiasmada, então eu vou anunciar o evangelho. São graças do Espírito, que vem primeiro da vida de oração, né? Da experiência com o Espírito Santo, da experiência de oração, da experiência com Deus, que vem dessa experiência, que passa por minha convicção daquilo que eu digo e desemboca na ação concreta da evangelização, né? Então, tenho uma experiência forte com Deus, a partir disso eu tenho certeza de que eu quero que todo mundo tenha essa mesma experiência, eu suplico a Deus a graça, né? E vou anunciar, vou evangelizar. Então, a paresia, a ousadia, elas não são ações simplesmente naturais, elas são frutos do Espírito, da ação de Deus em nós, né? Então, primeiro passo, o ambiente é hostil, né? Então, reza mais, né? Reza mais para que Deus dê graças, Deus dê auxílio, Deus dê inspirações, né? E a partir disso também entra esse outro aspecto, que são as inspirações de Deus. Nem todas as formas de anunciar e evangelizar dão certo nos mesmos ambientes. Então, a forma de evangelizar numa universidade, por exemplo, ela tem uma forma própria, que nós precisamos descobrir, né? A forma de evangelizar numa família é uma outra forma. A forma de evangelizar pessoa a pessoa na rua é outra forma, né? Então, para quem vive essa experiência da hostilidade, primeiro, nutrir muito profundamente a vida de oração para ter convicção daquilo que se está anunciando, né? Porque senão vem as provas, vem os desafios, a gente vai desanimando no caminho. E o que mantém vivo esse ardor, esse desejo de evangelizar é, primeiro, a experiência, a certeza. Nós anunciamos a Cristo, Cristo crucificado e ressuscitado, né? Nós anunciamos Cristo que passou pela cruz, mas ressuscitou. Então, diante do caminho de evangelização, muitas vezes nós encontramos esses tropeços, esses desafios, os nãos, né? Meu Deus, quantos nãos a gente já recebeu na evangelização, né? Quanto você tá maluca, né? Vai fazer alguma coisa útil da sua vida, né? Pra que você tá fazendo isso? Mas Cristo que morreu crucificado é o mesmo Cristo que ressuscitou, isso que move também a evangelização. Cristo vive, né? E Cristo dá nova vida para nós e para aquela pessoa que nós anunciamos. E essa é a fonte da nossa paresia. Cristo venceu a morte e é isso que dá força, ânimo, entusiasmo para a evangelização, né? Mesmo quando a gente fica um pouco envergonhado, meu Deus, o que eu falo agora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou chegar nessa pessoa, né? Se Cristo vive, né? Me dá a graça e se embora, mas tudo parte da experiência com Deus. Sim. E justamente o Papa nos lembra isso, né? Você falava desse entusiasmo que vem do Espírito, né? Dessa na Evangelii Gaudium, o Papa Francisco nos fala muito disso, dessa alegria. Os missionários não podem ter cara de tristeza, não, eles deram a vida por Cristo e eu manifesto através da alegria esse Cristo que está vivo, né? Então, é uma luta interior também, né? Que acaba se travando para sair de mim mesmo e manifestar essa alegria que vem de Deus, né? O próprio Papa João Paulo II também nos falava na Redemptoris Missio sobre essa realidade do Espírito. A evangelização, a missão, não é uma realidade como construção humana, como se organiza uma ONG, né? Não, nós vivemos no Espírito e é através dele que a igreja existe, é através dele que nós anunciamos o Cristo, né? E também através dele que nós discernimos, né? O chamado, discernimos o que responder a Deus, escutamos a Deus. Então eu queria te perguntar, né? Como descobrir, como responder esse chamado de Deus, a missão, como resolver isso, né? Alguns aí que talvez tenham inquietação de o que Deus quer de mim, o que Deus me pede. Sei que Deus me inquieta para ser missionário, mas não sei como responder. Como responder? Muito bem. Quando Deus nos cria, Deus nos cria com uma vocação, né? Alguns são chamados a vocações específicas, como o meu caso, né? Shalom, alguns chamados ao sacerdócio, outros à comunidade de Manuel, outros ao Carmelo. Mas Deus sempre nos cria com um propósito, com uma identidade. E quando eu costumo dizer, né, que eu falei, 11 anos na comunidade, já acompanhei muitos grupos vocacionados, assim, né, muitos jovens vocacionados. E o chamado missionário, ele sempre parte de uma coisa comum.
aquele sentimento no fundo do coração de não é o suficiente que eu tenho, né? No fundinho do coração dá aquela coisa assim, trabalho, estudo, tenho minha família, tem tudo, mas tá faltando alguma coisa, né? E se tá faltando alguma coisa, comumente é um aspecto de chamado de Deus, é um aspecto de vocação, é um aspecto de Deus chama algo. E como descobrir o meu lugar, né? Como descobrir o nosso lugar? Primeiro, pela escuta de Deus, né? Deus revela a sua vontade através dos instrumentos que ele coloca, através da vida de oração, através dos nossos próprios desejos interiores, o desejo de partir, de ficar, o desejo de anunciar, né? E também a partir da experiência de conhecer os carismas da igreja. A igreja, ela é muito vasta, tem muitas vocações. Eu encontrei a minha, mas antes eu passei por outras. Fiz vocacional do Carmelo, conheci uma outra comunidade, uma outra nova comunidade franciscana que me brilhou, né, me saltou aos olhos. E aí depois eu descobri o Shalom, que juntava o Carmelo e o Francisco, que era justamente o que eu procurava, né? Então, se tu te sente chamado a um caminho missionário, uma vida de evangelização diferente, né? Ou se tu trazes no teu coração essa inquietaçãozinha de falta algo, o primeiro grande caminho importante é a oração e depois também conhecer os carismas da igreja, né? Conhecer aquilo que existe de belo na igreja. E se perguntar como é que eu gostaria de servir a Deus, como é que eu gostaria de evangelizar. É ficando ou é partindo? É numa vida leiga no meio do mundo secular ou é uma vida mais reclusa? É uma vida em comunidade ou é uma vida um pouco mais solitária? E fazendo esses questionamentos e pedindo realmente a Deus que te mostre na sua divina providência qual é o teu lugar. Mas oração, conhecer os carismas e claro, se tu conhece alguém que possa te acompanhar nesse processo, um sacerdote, um missionário, religioso, que possa te ajudar nesse caminho de descoberta vocacional, que a vocação é um chamado, né? Deus chama, mas esse chamado ele existe primeiro dentro. É quem nós somos, né? Eu sou Daniela Shalom, comunidade de vida. Isso já existe em mim, sempre existiu. Deus me criou assim. E o caminho vocacional foi o caminho de redescobrir, né, essa identidade. Escutar o chamado de Deus que disse, vem, segue-me, e depois mandou, né, partir. Mas de descobrir essa voz que existe dentro, né, esse caminho interior, de descobrir para que Deus nos criou. Justamente isso, né? É o grande, talvez, ponto central é de entendermos que os batizados não são chamados a serem telespectadores, né, da santidade e da missão dos outros, né? Nem dos padres, nem dos missionários da comunidade Shalom, nem da comunidade Emanuel, nem dos outros, né? Mas uma vez que você é batizado, você é um protagonista de missão, né? E Deus te chama a isso. A grande questão é discernir, entender, rezando, conhecendo os carismas, as pastorais, enfim, é entender aonde Deus te quer. Mas com certeza Deus não te quer como um telespectador que vê os outros dando a vida, que vê os outros fazendo missão, mas você assiste como se assistisse um filme ou uma TV, né? Não, Deus te quer participando, Deus te quer ofertando a vida, entregando, dando o seu sim. Então, eu lembrava do Papa João Paulo II que começou o seu pontificado dizendo, né, abri as portas a Cristo, escancarai o vosso coração, não tenham medo. Dani, deixa uma mensagem final para aquelas pessoas que têm medo da missão, né, para que um encorajamento aí para os nossos irmãos. Realmente, a vida missionária, a vida com Deus, né, é uma vida que requer muitas renúncias, traz muitos desafios, pede muitas ofertas e sacrifícios, mas fora de Deus não é diferente. Fora de Deus também existem muitas renúncias, muitas ofertas, muitos sacrifícios e desafios. A diferença é que com Deus nós somos infinitamente felizes, né? Com Deus, todos os desafios, todas as renúncias, elas são cheias de sentido. Então, diante dos medos que às vezes batem à porta do nosso coração, tenha certeza, Deus nunca desampara. Deus sempre está conosco. O medo, o desafio, ele dura um instante, mas a graça de Deus, ela não passa. Ela não passa. A alegria de viver com Deus, ela não passa. Ela não passa, né? Então, se o medo bate a porta do teu coração, né? Se o medo bate a porta hoje, né, da tua situação, da tua vida, das tuas seguranças, olha, Deus é muito maior do que tudo isso. O chamado de Deus é muito maior do que tudo isso. E a graça que nós encontramos em Deus, em uma vida com Deus, supera tudo. A vida é só um instante. O medo dura só um instante. O desafio, menos tempo ainda.
mas a graça ela não passa. A alegria de estar com Deus, ela não passa. E essa é a fonte da nossa alegria. Deus, Deus, Deus. Deus se dá abundantemente a quem procura. Então, força, coragem, procure a Deus, ame a Deus, né? Saber que tudo passa, mas Deus não passa. Amém. Mande aí, compartilha, manda para muitas pessoas que precisam ser alcançadas com essa conversa, com essa mensagem de Deus sobre missão. Quero agradecer, Dani, muito obrigado pela presença, por estar aqui conosco hoje. Que agradeço o convite, muito obrigada. Você que queira conhecer a comunidade Shalom, entre em contato com a Dani, seja missionário ou seja missionário aí onde Deus te chama, mas responda a Jesus que te chama, que te inquieta, que te envia em missão. Muito obrigado a você que esteve conosco. Deus te abençoe.